Olá, bem-vindos a 21 Training Coaching. Lhes fala Jogo Lassuchenski. Esse é o nosso tradicional informe diário para divisas, válido para esta sexta-feira, 21 de junho de 2013. Vamos aqui então começar. Quero convidar que nos acompanhe no nosso canal Treino ao Vivo, todos os dias de segunda a sexta-feira, das 9 ao meio-dia. Você poderá nos acompanhar aqui gratuitamente no nosso canal de Treino ao Vivo. Ao nosso calendário econômico, nós temos aqui uma sexta-feira com notícias pontuais. Apenas no Canadá, temos aqui às 3h35 uma declaração do diretor do Banco Central japonês aí para o dólar yen, para os ienes, volatilidade. E nada mais, sessão europeia, nenhuma notícia aí nem de médio impacto. Já na sessão americana nós temos aqui várias notícias de médio e alto impacto no Canadá, por exemplo, às 9h30 o IPC, subjacente, vendas atacadistas, índice de preço ao consumo, vendas varejistas, índice de preço ao consumo e o IPC base. Às 9h30 da manhã, várias notícias, muita volatilidade aí no dólar canadense. Esta sexta-feira promete para o Canadá. E no Brasil, às 10h30, temos aí contas correntes e investidor estrangeiro, né? De forma direta, seriam essas principais notícias para esta sexta-feira, bem tranquila, diferentemente da quinta, onde o resultado está aqui. Vemos que esse euro-dólar, depois das declaraçes da FONC aí do Sr. Bernanke, falando que vão reduzir gradualmente as compras dos bônus, vemos que a reação foi realmente bem negativa. Os vendedores dominando o mercado. O euro veio visitar aqui a casa de 1,3181, caso que faça a ruptura média móvel de 200 períodos, 1,386. Poderia ser o seguinte objetivo, deixando aí um pavio, uma sombra, uma cauda longa aí no diário, porém poderia ser apenas o fechamento das operações, das posições, melhor dizendo, que estão vendidos desde aqui de cima neste euro-dólar. Em 4 horas esperamos um seguinte máximo menor, um seguinte Elliott, né, para uma seguinte operação comprador-vendedora, um padrão de continuação baixista com objetivo SMA de 200 períodos. Já Libra esterlina, a Libra também com a força vendedora dominante, fez a ruptura aqui do 54,60, vem aí recuperando, se deixando aí um martelo. Vamos ver se será um padrão de continuação baixista, se fará um pivô de baixa no diário, se formará uma B-formation, poderia também fazer um repique mais profundo. Em caso de que o faça, vamos estar atentos nesta Libra esterlina. Em 4 horas vemos aqui o movimento máximo menor, apresentou o primeiro Elliott, estamos esperando agora um seguinte, o máximo menor, incluso para voltar a visitar esta zona, e poderia, em caso de romper-la, visitar a média móvel de 200 períodos em 4 horas esta Libra esterlina. Já o dólar australiano, este australiano nós vemos que realmente está muito débil, muito debilitado. A força vendedora é tremenda, fez a ruptura aqui dos 93,65, poderia visitar agora no 89,13. Este dólar australiano no diário imparável, fez aqui uma recontagem, um reseteio, reseteando os movimentos, agora com uma forte caída, tem fluidez no semanal. Realmente está muito debilitado esse dólar australiano, bastante esticado, tendência madura já. 4 horas apresentou aqui um pivô de baixa, talvez um seguinte pivô de baixa poderíamos avaliar uma posição compradora, porém a tendência está muito esticada já e seria de alto risco, porém domínio total dos vendedores. Já o dólar neozelandês, bastante correlacionado com o dólar australiano, vemos a mesma situação no semanal, tratando de superar esta SMA 200 períodos. Em caso de que rompa 0,7600, poderia ser o seguinte suporte no weekly. Já no diário, vemos que aqui está fez a ruptura de 77,57, um breakout failure, aí está tentando agora manter a ruptura, fazer essa ruptura. Realmente teria fluidez no semanal esse neozelandês, inclusive um seguinte pivô de baixa em 4 horas, está um pouco menos estendido que o dólar australiano. Poderíamos ser vendedores deste dólar neozelandês. O canadense, que tem muita notícia aí nesta sexta-feira, obviamente, correlação inversa, repicando com toda a força possível, e está agora, vejam só onde veio visitar aqui essa resistência, 1,039, impulsionado aí claramente por fundamentais. O canadense é
muito fundamental, assim como os ienes são muito fundamentais, se movem muito por fundamental. Aqui está, temos essa resistência. Poderia testar o topo anterior aí, porém, se amanhã as notícias vêm negativas, os canadenses poderiam fazer uma correção importante também. Particularmente não gosto de operar ativos assim, se movem apenas por fundamentais. E fundamental sim é uma loteria, não tem como saber como será a reação dos mercados. Ao menos que você tenha uma notícia privilegiada, aí pode ser. O dólar franco, correlação inversa com o euro, se o euro caiu, o franco explodiu. Então vejam que esse dólar franco foi visitar a SMA 200 períodos no diário, não conseguiu fazer a ruptura, faz um failure, agora retrocedendo, deixando aí uma cauda longa, né, um martelo aí invertido, uma cauda longa, um sinal aí de mudança, ao menos parcial. Tem um suporte aqui na região do 92,45, vamos ver se amanhã voltará a testar esta média de 200 períodos. 4 horas, uma correção um pouco mais profunda, porém poderia confirmar um piso duplo aqui e seguir repicando este dólar franco. Já o euro-ien, vemos que foi visitar aqui a resistência no diário, vejam só, deixando uma tremenda sombra aqui, vejam, aqui nós tínhamos uma zona de resistência, vejam como início das mínimas e os pivôs, isso gera uma zona de resistência, é realmente onde os preços, onde temos a guerra de preço, esta zona de resistência entre as mínimas e as máximas, né, os pivôs. Uma zona de resistência, vejam como o euro-ien sofreu forte pressão contrária nesses níveis, não conseguiu fazer a ruptura. Agora vamos estar aí pendentes, acompanhando se fará um mínimo maior ou se formará um P-formation e voltará a testar esses níveis. Em 4 horas aqui estava a diretriz baixista, esta LTB não rompeu, faz uma correção profunda, veremos se fará um máximo menor ou se voltará a testar aí esta diretriz baixista intradia. Já o dólar-ien, vemos que no diário também foi visitar aí a resistência, não conseguiu fazer a ruptura dos 98,22. Se fizesse a ruptura, teríamos uma seguinte resistência nesses níveis aqui dos 99,25. Agora vamos ver aí como fecha essa vela. Temos a sessão asiática por abrir, agora em 10 minutos abrirá a sessão da Oceania. E em 2 horas abrirá, 2 horas e 10, né? Abrirá a sessão asiática e veremos, ainda que o volume é um pouco baixo, pelos ienes se movimentam um pouco aí. Veremos, nada definido. Muito bem, está complicado realmente. Agora a tendência é que as principais divisas venham fazer caídas, né? Vamos esperar aí correções e padrões de continuação baixista. Muito bem, e quero convidar que nos sigam no Twitter, @21tc_Brasil, nos sigam aí, nos dê uma força, siga aí, pergunte, compartilhe, sugira, nos critique, nos elogie, né? Ou de alguma forma venha interatuar conosco aqui no Twitter, @21tc_Brasil. Muito bem, espero vocês amanhã, nessa sexta, para o nosso canal Trading ao Vivo. Um abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.